Olá, nono ano. Estamos iniciando a nossa segunda aula sobre a Revolução Russa. Combinei com vocês que a nossa segunda aula seria de correção de atividade. Estou me referindo àquela atividade que foi proposta a vocês logo que as nossas aulas foram suspensas. Um TD com 12 questões só sobre a Revolução Russa. Esse assunto que nós já estudamos, nós já vimos em sala. Na nossa primeira aula, eu retomei alguns pontos importantes, contexto histórico, os motivos, as etapas, as consequências desse processo revolucionário que marcou aí o início do século XX na Rússia. Vamos iniciar com a primeira questão? Deixa eu colocar aqui para vocês. Era uma questão objetiva, Então, com relação ao processo revolucionário russo, que culminou com a tomada de poder pelos bolcheviques em 17, pode-se afirmar que, letra A, na fase denominada comunismo de guerra, as medidas tomadas por Lenin está a centralização da produção e a eliminação da economia de mercado. B. O governo provisório de Kerensky, tão logo assumiu o poder, retirou a Rússia da guerra, através do Tratado de Brest-Litovsk. C. O lema Paz, Terra e Pão, adotado por Lenin, líder menchevique, foi fundamental para o apoio do campesinato à Revolução. E D. Na guerra civil entre brancos e vermelhos, os vermelhos receberam auxílio dos países capitalistas europeus. E letra E. Na fase da NEP, nova política econômica, houve a estatização definitiva de todas as indústrias e a proibição de entrada de técnicos estrangeiros. Então vamos lá para o enunciado da questão. Ele diz aí, com a tomada do poder pelos bolcheviques em 17. Então a gente já no enunciado sabe que ele está falando da chamada Revolução de Outubro, que foi o processo contra-revolucionário, quando os bolcheviques começam aí a fazer críticas ao governo provisório dos mencheviques e sob a liderança do Lenin, sobre o lema Paz, Terra e Pão, eles acabam derrubando aí o líder menchevique Kerensky, quando o partido menchevique não atende a uma das principais exigências da população, que era a retirada da Rússia da Primeira Guerra. A Rússia, pelo contrário, permaneceu na Primeira Guerra, já não vinha nada bem economicamente, com grandes perdas humanas na guerra, milhares de soldados mortos, milhões passando fome, sem terra, e a situação só veio a piorar com a continuidade da Rússia no conflito. Quando os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, assumem o poder, eles fazem aí a primeira ação é retirar a Rússia da Primeira Guerra, com a assinatura do Tratado Brest-Litovsk. E, claro, sabendo aí que se precisava de uma reestruturação econômica e tendo como oposição os mencheviques, vai ter início então uma guerra civil na Rússia, uma disputa pelo poder interno entre bolcheviques e mencheviques. De um lado eu tenho o exército branco dos mencheviques, do outro o exército vermelho dos bolcheviques. O exército branco dos mencheviques vai receber o apoio dos países imperialistas vizinhos europeus que estavam interessados em parar essa revolução proletariada, essa revolução dos trabalhadores na Rússia. Em contrapartida, Lenin fecha cada vez mais o seu país com o apoio dos trabalhadores do campo, como também dos centros urbanos. Ele vai implantar o chamado comunismo de guerra. O que significa isso? Que medida foi essa? Ele vai canalizar toda a produção, tanto agrária como industrial, para a sustentação do Exército Vermelho, no campo de batalha, vai fazer com que a população se engaje na defesa aí dos ideais bolcheviques. Então a gente vai ter uma centralização dessa produção para realmente o sustento aí do Exército Vermelho, o que vai vir a funcionar, já que os bolcheviques vão acabar tem uma vitória em cima dos mencheviques, e a partir aí dos anos 20, Lenin vai assumir definitivamente o poder e vai implantar aí uma nova política econômica, somente aí na década de 20, uma tentativa de implantação de série de medidas para levantar economicamente a Rússia. Então, de acordo com o que a gente
conversou dos pontos que eu coloquei para vocês, então a nossa resposta, o item correto aí da nossa atividade, será o item A. Na fase denominada de comunismo de guerra, as medidas tomadas aí por Lênin estavam na centralização da produção, né, para o sustento do Exército Vermelho e na eliminação da economia de mercado, ou seja, esses produtos, o que era produzido não estava disponível para o mercado, né, e sim aí para o sustento do exército ligado aos bolcheviques. Vamos para a segunda questão, também é outra questão de objetiva, né, outra questão aí de marcar. Todo poder aos sovietes. Esta frase de Lenin estabelecia uma das bases da Revolução Bolchevique. O que eram os sovietes? Os sovietes vai ser algo muito importante. Eles surgem anteriormente ao processo revolucionário, aquele período ali do início do século XX, quando a literatura marxista começa a ser consumida por todo o território russo, os trabalhadores começam então a se mobilizar, a se organizar e a fundar esses chamados sovietes. Letra A. Representavam conselhos populares formados pela burguesia industrial, os camponeses e os operários. B. Era uma assembleia capaz de organizar a classe operária e instaurar a ditadura do proletariado através da luta armada. C. Significa comitês. Eram congressos que reuniam trabalhadores, soldados e camponeses. Ou D. Um tipo de assembleia chamada Duma, que congregaria representantes dos trabalhadores e das classes sociais. Dessa questão, também é fácil. Na letra A, a gente não vai ter a presença da burguesia industrial, até porque a burguesia industrial não vai estar interessada aí no diálogo, nas discussões com relação aos direitos dos trabalhadores, né? Não era uma assembleia, não era uma assembleia com o poder de instaurar uma ditadura do proletariado, né? Através da luta armada, ainda não. Aí vai ser muito um projeto que vai ser implantado depois. E também não seria a letra D, não era a Duma era o parlamento russo, né? Então fica aí o único item para a nossa resposta será o item C. Vamos para a próxima questão, terceira questão, também é uma questão de marcar. Deixa eu passar aqui para vocês. Terceira questão, vamos lá. Derrota na guerra, deserções, motins militares contra os superiores, greves nas fábricas, falta de gêneros de alimentícios, combustíveis nas principais cidades, queda da produção, aviltamento dos salários, incapacidade governamental e a crescente miséria das massas. O quadro descrito no texto conduziu a facílima, né? Então, o que nós estamos estudando aí, item é Revolução Russa de 1917. Vamos para a próxima questão aí, 4. No contexto da Revolução Russa, os bolcheviques uniram-se numa organização contra-revolucionária para derrubar o poder conquistado pelos mencheviques. B. Definiam a conquista do poder pelos trabalhadores através de eleições. C. Definiam a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder pela luta revolucionária com a formação da ditadura do proletariado. D. Formaram o Exército Vermelho liderado pelos antigos comandantes militares. Ou alteraram sua denominação para Partido da Ditadura, proibindo toda oposição ao regime socialista. Lembrando que os bolcheviques, quando eles chegam aí ao poder, eles chegam inspirados por uma literatura marxista, né? Por textos aí de Karl Marx e Friedrich Engels, que realmente incitava, incentivava a consciência de classe, de que o proletariado, de que os trabalhadores só teriam melhorias de vida quando percebessem a condição de exploração da qual eles se encontrassem, né, que eles se encontravam, e eles iriam então se organizar para derrubar a ditadura burguesa e implantar a ditadura do proletariado. Nesse sentido, a ditadura tem um aspecto, né,
de certa maneira, de dominação dos trabalhadores. Eles consideravam aí que eles já viviam um governo ditatorial, a ditadura da burguesia, né, a ditadura cesarista, onde eles não tinham plena liberdade. Então isso só viria de que maneira? De uma maneira através da luta armada, da chamada luta de classe, desse enfrentamento entre os exploradores e os explorados. Né? Então isso era muito inspirado na literatura que circulava no continente europeu, né, que era amplamente discutida e consumida pelos trabalhadores e que muitas vezes os faziam encontrar ali uma esperança em meio aos péssimos salários, à escassez de terra, à falta de alimento, ao descaso do governo, ao autoritarismo, tá? Então o item correto da quarta questão será aí o item C, né? Defendiam aí a posição segundo a qual os trabalhadores só chegariam ao poder através sim da luta armada e na implantação da ditadura do proletariado. Vamos aí para a quinta, que era uma questão subjetiva, o que eram os sovietes, né? Eu vou até passar aqui rapidinho para vocês, porque a gente já respondeu lá na questão 2, se eu não me engano. Então, o que eram os sovietes? Eram conselhos ou comitês populares formados por operários, soldados e camponeses que, em tese, representariam aí o poder do proletariado. Proletariado, trabalhadores, não tem nenhum problema. Questão 6, outra questão objetiva. O êxito da Revolução Russa de fevereiro ou março do calendário ocidental foi tão inesperado quanto a sua eclosão. Nas províncias, o antigo poder governamental desapareceu de uma vez, sem esperar por orientação. O povo instalou imediatamente novas autoridades. As novas autoridades na Revolução Russa, citadas no texto, foram. E aí, que novas autoridades aí passaram a governar a Rússia, né, com êxito? Dentro aí da chamada revolução, no caso, como ele está pontuando, de fevereiro. Fevereiro, então, é um governo aí provisório, né? Então, essas novas autoridades, letra A Duma, Parlamento Russo, B, Sindicato dos Operários Industriais, C, os sovietes, conselhos de representantes de operários, camponeses e soldados, D, interventores imperiais pela aristocracia rural, ou E, governadores nomeados pelo imperador. Imperador de nenhuma forma, né? O czar vai ser preso, vai ser destronado. Nada a ver com a indicação do imperador, muito menos da aristocracia rural. A nobreza rural vai ter suas terras tomadas aí pelos revolucionários, né? Sindicato dos operários industriais limita muito, porque a gente não está falando dos trabalhadores de uma maneira geral, né? E nem a Duma, o parlamento russo, que em sua grande maioria era composto por membros da nobreza e da burguesia. Então, o item correto da 6 também será aí o item C. A gente vai ter a participação dos sovietes, eles vão atuar como conselhos, né, reunindo representantes que vão atuar na liderança política, na tomada de decisões aí dentro do governo dos bolcheviques. Vamos para a próxima questão? Outra questão também objetiva: quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. Um trechozinho do texto do Christopher Hill, Lenin e a Revolução Russa. Com essas palavras de ordem, o socialismo tinha por meta: letra A, abolir a propriedade privada, a luta de classe e a dominação do homem pelo homem. A gente já consegue aí a resposta logo no primeiro item, né? Então, abolir a propriedade privada significa que sim, eles defendiam a propriedade coletiva. Através do que? Já tinha dito anteriormente a vocês, da luta de classe, o enfrentamento entre os capitalistas, né, a burguesia capitalista, a burguesia industrial, contra o proletariado, contra os trabalhadores, e
tinha como grande lema realmente o fim da dominação, da exploração do homem pelo homem, ou seja, o fim do capitalismo. Então, a questão 7 aí, o item correto, o item A. 8, uma questão aberta, muito fácil. Quais foram os fatores que contribuíram para a eclosão da Revolução Russa, né? O início da Revolução Russa. Essa questão a gente resolveu até em sala, né? Deixa eu colocar aqui logo a resposta para vocês, para a gente analisar uma série de fatores. Lembrar aquilo que eu sempre falo em sala, né, gente? Nunca um fato histórico ele vai ser motivado por um único fator. A gente sempre vai ter um conjunto de fatores que vai desencadear naquele evento. Sejam fatores de origem política, origem econômica, como também de origem social. E a Revolução Russa é um exemplo disso. Então, a gente vai ter vários fatores, desde a crise econômica, os pesados impostos, a fome que atingia o território russo, né? Era em sua grande maioria um país agrário que sofria com invernos rigorosíssimos. Isso acabava diminuindo a produção agrícola, o abastecimento do campo, da cidade, a incapacidade de administração do czar, no caso do Nicolau II, né? Que já havia perdido sua popularidade diante do chamado Domingo Sangrento. A derrota aí, as sucessivas derrotas da Rússia na Primeira Guerra não teve uma grande participação, pelo contrário, né, a participação russa piorou ainda mais a questão econômica e as grandes desigualdades social que existia no país, né, mais aí de 80% das terras estava realmente nas mãos da nobreza e da igreja. Existiam na Rússia ainda impostos feudais, né, era visível a servidão coletiva no campo. Então, por todos esses fatores vão contribuir aí para a eclosão da Revolução Russa. E a gente não pode esquecer da influência da literatura marxista, que não só circulava na Rússia, mas em todos os países da Europa, né? Vamos para a próxima. Explique as duas etapas do processo da Revolução Russa. Questão facílima. Inclusive, se vocês não lembram, eu entreguei para vocês na sala um material, um TD, que tinha um esquema bonitinho, né? E lá tinha todas as fases da Revolução. Então, no primeiro momento, a gente vai ter a Revolução de Fevereiro, quando os mencheviques assumem o poder, com o discurso de uma implantação de um capitalismo para logo depois implantar um socialismo, né? Então, tentando se implantar um governo burguês, uma economia mais liberal, imperialista, o que estava ali sendo realizado nos países vizinhos. No segundo momento, a gente tem a Revolução de Outubro, que a gente falou tanto nas outras questões, quando os bolcheviques tomam o poder, né, o Partido dos Operários, vai instalar em um governo com a participação ampla dos trabalhadores, com os chamados, né, sovietes, esses comitês, que logo aí na década de 20 vai se implantar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a gente tem esses dois momentos importantes aí do processo revolucionário. Algumas pessoas também colocam 3 momentos, porque coloca aí a Guerra Civil como um momento, como pós-revolução, uma tentativa aí de retomada de poder dos mencheviques, tá? Vamos para a próxima, questão 10. Diferencie os mencheviques dos bolcheviques, citando características de cada partido. Acabei de falar na questão anterior, né? Então, os bolcheviques, significado em russo, maioria, achavam que deveria formar um único partido, era organizado pela classe operária e defendiam a implantação da ditadura do proletário através da luta armada. Já os mencheviques, significa uma minoria, acreditavam que deveriam formar um grande partido de massas, incluindo a burguesia, e participar então das atividades políticas. Então, bolcheviques, maioria, formado aí pela classe operária, a implantação de um governo proletariado, de ditadura proletariada através da luta armada. E mencheviques, minoria, acreditavam em um partido mais amplo, um partido liderado pela burguesia, para participar então das atividades econômicas, políticas.
Questão 11 sobre a NEP, né, que foi criada no governo de Lênin já na década de 20. Então, a nova política econômica implantada por Lênin, Vladimir Lenin, era aí uma série de medidas onde ele adotou alguns pontos capitalistas na restauração aí da pequena e da média propriedade, das indústrias, o incentivo ao consumo e a produção também agrícola. Então, era um conjunto de medidas impostas aí, uma tentativa de aumentar a produção, uma tentativa de salvar a economia na Rússia. E, por último, a questão 12, pedi aí para vocês diferenciarem as ideias de Stalin e as ideias de Trotsky, que eram aí braço direito de Lenin, né? Stalin e Trotsky, logo depois da morte de Vladimir Lenin, vão entrar numa disputa pelo poder na Rússia. Então, Trotsky era a favor de implementar um modelo internacional de revolução, algo que se espalhasse por todo o mundo, né, um modelo revolucionário russo. Já Stalin não. Stalin divergia, ele propunha primeiro consolidar o ideal revolucionário na Rússia, só então depois promover a sua expansão. Stalin consegue então a liderança na Rússia, na União Soviética. Trotsky acaba fugindo, né, passa a ser perseguido por Stalin. Stalin coloca Trotsky como um grande traidor do ideal revolucionário. Trotsky acaba exilado no México e por diversas vezes Stalin vai atentar contra a sua vida até que ele consegue aí assassinando Trotsky no México alguns anos depois, tá? Então, gente, esse foi o nosso TD, a nossa correção. Próxima aula a gente parte aí para o próximo capítulo, né, sobre a chamada República Velha. Por favor, quem não tiver feito a atividade, refaça, dê uma olhada no que vocês erraram, melhore um pouco aí as respostas de vocês. Lembrem-se que respostas nas atividades de história têm que ser explicativas, né? Eu tenho que realmente pontuar, eu tenho que realmente discorrer sobre esses pontos. Se sim, justificar, se não, também justificar. Então, vocês têm que sempre buscar e exercitar cada vez mais, né, a opinião de vocês. Então, sempre busquem respostas mais amplas, mais explicativas nas atividades, tá? Então, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Beijo!